Você já se perguntou por que o Irã, uma nação milenar, está sempre à sombra de conflitos e ameaças? Como se carregasse um destino escrito fora do tempo. Na superfície, parece apenas mais uma tensão geopolítica. Mas e se o que está se cumprindo hoje já tivesse sido anunciado há mais de 2 milênios? A resposta está escondida nas Escrituras, sob o antigo nome de Pérsia, e conduz direto ao coração das profecias mais temidas da Bíblia, a guerra de Gog e Magog. Desde o Gênesis até as visões finais do Apocalipse, o Irã, ou Pérsia, atravessa a história como uma figura misteriosa. Ora é libertador do povo de Deus, ora inimigo profético. Mas a verdade mais profunda não está nas manchetes. Está no silêncio entre os versículos, onde Deus escreve com fogo o destino das nações. Hoje você vai descobrir como o Irã está não apenas nos noticiários, mas no plano eterno de Deus. Uma história que começa com Noé e culmina no juízo final. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se esse mistério já tocou sua alma, curta este vídeo, se inscreve no canal, comente e compartilhe com quem anseia por luz em tempos escuros. O que está prestes a ser revelado talvez mude sua forma de ver o mundo. Há nomes que o tempo sepulta, mas que Deus preserva em silêncio. No mapa invisível da história, antes que existisse o Irã, existia um nome ancestral, Elam. E antes de Elam, havia um patriarca, um sobrevivente do dilúvio e 3 filhos que carregavam nas veias a semente das nações, Sem, Cam e Jafé. Foi deles que nasceu o mundo depois do caos. E é nesse novo começo que Deus escondeu os traços do que um dia seria a Pérsia, nação de juízo e redenção. Um império forjado entre montanhas, silêncio e propósito eterno. Em Gênesis 10, lemos o que parece uma simples genealogia, mas que na verdade é o primeiro mapa espiritual da Terra. Ali aparecem 2 nomes quase esquecidos, Madai e Elam. O primeiro descendente de Jafé, pai dos medos, povo forte e montanhoso, moldado pela dureza do norte. O segundo, filho de Sem, ancestral dos Elamitas, que habitaram as planícies férteis do sudoeste, perto do atual Golfo Pérsico. 2 linhagens distintas, mas destinadas a se unir. Apenas séculos depois, Madai e Elam dariam origem ao corpo e ao coração do Império Persa. Um povo da pedra e outro da água. Os medos não nasceram império. Viviam dispersos, em tribos independentes, pastores endurecidos pela geografia. Mas a resistência forjou seu espírito, e a solidão, sua disciplina. Elam, por sua vez, floresceu mais cedo, com cidades fortificadas e realeza organizada. Era, segundo a Bíblia, uma potência já nos tempos de Abraão. E quando o mundo antigo ainda tateava suas fronteiras, Elam já guerreava por controle e território. Nada era por acaso, nem mesmo as alianças que surgiriam depois no caos de Canaã. A Bíblia não esconde. Foi Elam o primeiro inimigo declarado do povo da promessa. Em Gênesis 14, Quedorlaomer, rei dos Elamitas, lidera uma coligação oriental e invade as terras de Canaã. Saqueia cidades, leva cativos, entre eles Ló, sobrinho de Abraão. Foi a primeira vez que fé e império se enfrentaram. Mas Deus já havia escrito o final daquela batalha. Com apenas 318 homens, Abraão vence os reis do Oriente e resgata o seu povo. Foi mais que uma vitória, foi um sinal. Nenhum poder do Oriente pode prevalecer contra os escolhidos de Deus. Nem mesmo Elam, com seus exércitos e glória. Aquela derrota humilhou o que parecia invencível e anunciou o nascimento de algo maior do que política e armas. Mas Elam não desapareceu. Continuou crescendo. E nos bastidores da história, preparava o palco para um império que um dia mudaria o destino de Israel. Porque o plano de Deus não se desenrola apenas com santos, mas também com reinos e inimigos.
E a história da Pérsia, o Irã de hoje, começa como quase toda a obra de Deus, com um povo obscuro, escondido, mas escolhido. Não por méritos, mas por missão. E essa missão ainda não terminou. O que parecia uma simples genealogia, agora revela um fio invisível, que atravessa milênios até os dias atuais. Você consegue vê-lo? Ou ainda acredita que o Irã é só uma peça no tabuleiro humano? Nem toda guerra começa com espadas. Algumas nascem no orgulho. A primeira guerra internacional da Bíblia não foi uma disputa por território. Foi um ataque ao escolhido. Elam, o antigo coração do Irã, liderou um exército de reis contra Canaã. Vieram do Oriente como uma tempestade. Tomaram cidades, levaram riquezas e sequestraram Ló, parente do patriarca que carregava a bênção de Deus. Mas quando a injustiça toca a linhagem da promessa, o céu responde. Abraão, homem de paz, tornou-se guerreiro. Com apenas 318 servos treinados, perseguiu o exército de Quedorlaomer até as montanhas do norte. Não era apenas uma ação militar, era um ato profético. Deus estava mostrando que um pequeno remanescente, quando sustentado pela fé, pode derrubar impérios. Na calada da noite, Abraão os atacou. E a vitória não foi apenas estratégica, foi sobrenatural. Essa batalha selou um princípio espiritual. O favor de Deus vale mais do que milhares de guerreiros. A aliança com o céu quebra alianças da terra. Elam, que parecia invencível, caiu diante de um homem e sua fé. Mas essa não seria sua última aparição. Ao contrário, Elam não se apagou. Recolheu-se por séculos, esperando a hora de voltar. Porque os instrumentos de Deus, mesmo que feridos, permanecem no tablado da história. E é aqui que o mistério se aprofunda. Porque embora Elam tenha sido vencido, Deus não o descartou. Na lógica divina, até os inimigos são usados para revelar glória. O mesmo povo que lutou contra o escolhido, um dia se tornaria libertador do povo de Deus. Como entender isso? Talvez só quem mergulha no mistério entende que Deus escreve certo, inclusive por linhas ameaçadoras. O que parecia um fim era apenas o prenúncio de um novo papel. Madai e Elam, os dois troncos fundadores, permaneceram como brasas sob a terra, separados por cultura, clima e temperamento, mas destinados a unir forças, um entre montanhas, outro entre rios. Ambos carregavam sangue de Noé, mas também um chamado secreto, porque Deus não escolhe apenas sacerdotes, escolhe também nações. E em breve, o mundo veria que, no teatro profético da história, até os pagãos podem carregar a tocha da providência. Mas, a que custo? Mais à frente veremos como Elam se torna o próprio palco da redenção. Mas antes, precisamos entender o caminho silencioso da formação de um império. Como o pó das tribos se uniu em muralhas e tronos. Como Deus preparava um reino para o juízo e outro para a reconstrução. Porque às vezes o juízo e a misericórdia vêm do mesmo povo. E no caso da Pérsia foi exatamente assim. Você já viu o inimigo se tornar instrumento da salvação? Enquanto os impérios vinham e caíam, o futuro se movia em silêncio pelas montanhas do norte. Os medos, descendentes de Madai, habitavam terras inóspitas, cortadas por pedras e ventos. Ali, longe dos palácios, a resistência moldava sua cultura e fé. Não havia templos dourados, mas havia disciplina, união tribal e memória. Eles não sabiam, mas estavam sendo preparados. A dureza da terra escrevia o caráter de um povo chamado a carregar destinos. Era ali que Deus afinava sua lâmina para o tempo certo. Ao sul, nas planícies férteis, os elamitas floresciam. Mais antigos, mais estruturados, possuíam cidades, reis e rotas comerciais. Enquanto os medos eram força latente, Elam era já uma realidade política. Juntos, formariam os dois braços do império que mudaria o curso da história bíblica. Mas não era apenas uma ascensão natural.
era uma engenharia divina, porque séculos antes de se unirem, os profetas já falavam deles. Isaías, o profeta da visão profunda, pronunciou palavras que desafiam a lógica. Deus usaria Elam e Média para castigar Babilônia. Sim, o mesmo império que destruiria Jerusalém, queimaria o templo e levaria os judeus cativos, seria abatido por aqueles que vieram de Noé. Os filhos de Jafé e Sem, antes rivais, agora seriam o martelo da justiça divina. E Deus, com precisão, escolheu quem os derrubaria. Não foram romanos, nem gregos, mas os povos que nasceram da sombra do Éden e das promessas do dilúvio. Jeremias, com voz de trovão, confirmou a sentença. Levantarei contra a Babilônia os reis de Média. Não era apenas política, era juízo. Babilônia, símbolo do orgulho humano, seria derrubada por mãos que o mundo ignorava. E o mais surpreendente, esses mesmos povos, chamados para castigar, também seriam chamados para restaurar. Deus usa com dupla face os que o mundo chama de bárbaros, porque a glória não está em quem carrega a espada, mas em quem cumpre a profecia. Aqui o paradoxo se revela. Elam foi o primeiro a guerrear contra a fé, e também será o primeiro a reconstruí-la. A mesma terra que mandou reis contra Abraão enviaria ouro para o templo de Jerusalém. Mas isso ainda estava por vir. Por ora, os medos e elamitas seguiam sua trajetória em silêncio. A história ainda não os reconhecia como potência, mas o céu já os havia ungido, porque na economia de Deus o tempo não corre com os homens. O que para nós é século, para ele é semente. E a Pérsia era uma semente divina enterrada nas margens da Mesopotâmia, regada por lágrimas, guerras, alianças e desertos. Uma semente que nasceria como império e mais tarde se tornaria cenário de milagres que mudariam o destino de Israel. Você já percebeu como Deus transforma montanhas em altares? Quantas vezes você já viu Deus chamar um rei pagão de ungido? Pois foi isso que Isaías escreveu, mais de 150 anos antes do fato acontecer. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ciro, rei da Pérsia, que ainda não havia nascido, já era nomeado por Deus para cumprir uma missão sagrada. Não era judeu, não conhecia a Torá, não frequentava o templo, mas seria o instrumento do Altíssimo para libertar Israel do exílio e restaurar a adoração em Jerusalém. Um estrangeiro, escolhido para cumprir uma promessa eterna. Essa é uma das profecias mais ousadas das Escrituras. Isaías não apenas prevê o evento, ele escreve o nome do rei, descreve sua missão e detalha sua vitória. Quem poderia imaginar que, entre os reis da terra, um pagão lideraria o retorno do povo de Deus à sua terra? Mas quando o tempo se cumpre, nem o trono mais distante escapa ao sopro da vontade divina, porque a palavra não volta vazia. E mesmo entre tronos profanos, Deus planta seus ungidos. Ciro surge como figura fulminante na história antiga. Jovem, audacioso, estrategista nato, ele une os reinos dos medos e dos persas, forma um exército indestrutível, conquista nações como quem cumpre destino. E quando põe os olhos sobre Babilônia, já não há força que o detenha. A profecia havia sido ativada, e o palco do juízo se armava, com precisão divina. Mas Ciro não era apenas um conquistador, era um libertador. Ao tomar Babilônia, não impôs repressão. Ao contrário, publicou um decreto que ecoou entre os céus. Quem de vós é do povo do Senhor, suba a Jerusalém. E mais, financiou a reconstrução do templo. Enviou líderes com ouro, prata, madeira e autoridade real. Zorobabel, da linhagem de Davi, lideraria o retorno. Josué, o sumo sacerdote, conduziria a restauração espiritual. O templo seria reerguido e as promessas cumpridas.
Mas o que poucos enxergam é que tudo isso foi iniciado por uma figura que, aos olhos humanos, jamais pareceria messiânica, um rei da Pérsia, ungido por Deus para reverter o cativeiro. Ciro é a prova de que Deus não pertence aos nossos esquemas religiosos. Ele levanta quem quer, e até os pagãos podem carregar sua assinatura. Por isso, olhar para a Pérsia não é apenas estudar história, é reconhecer um dos maiores atos de fidelidade divina. Usar o improvável para restaurar o impossível. Você já se perguntou: quem Deus está levantando hoje, longe dos nossos olhos, enquanto Ciro preparava exércitos na terra? Deus preparava visões no espírito. Em meio à opulência corrompida de Babilônia, havia um jovem hebreu em silêncio, Daniel. Levado como cativo quando adolescente, resistiu à sedução da corte. Jejuava enquanto outros se banqueteavam. Orava enquanto outros dormiam. E por isso o céu o escolheu. Porque antes de levantar reinos, Deus revela sonhos. Numa noite inquieta, o rei Nabucodonosor viu uma estátua de metais, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de barro. Nenhum sábio da Babilônia conseguia interpretar. Mas Daniel, com a unção do Altíssimo, revelou o mistério. A cabeça era o próprio rei, o apogeu de Babilônia. Mas depois dele, viria um reino inferior, duplo, representado pelos braços de prata. Esse reino era o Império Medo-Persa. 2 braços, 2 povos, Média e Pérsia, unidos, mas não iguais, porque o braço persa se tornaria dominante, assumindo o trono. Era uma profecia de geometria sagrada, 2 em 1, ferro e chama. E embora inferior ao ouro, esse reino seria essencial no plano de Deus, pois ele restauraria aquilo que Babilônia havia destruído. Mas Daniel viu mais. Outra visão lhe foi dada, uma mais feroz. 4 feras saíam do mar. A segunda era um urso erguido de um lado só, com 3 costelas nos dentes. Levanta-te e devora muita carne, dizia uma voz do céu. O urso era a Pérsia, erguido de um lado porque dominaria sobre Média, e as costelas, seus 3 grandes alvos, Lídia, Egito e Babilônia. Nada disso era simbólico demais para ser real. Tudo se cumpriria com precisão terrena e espiritual. Ciro, depois de conquistar Média, uniu as nações. Depois caiu Lídia. Depois Babilônia. E por fim, o Egito. A expansão foi imparável, mas não por sorte militar. Era o tempo marcado no relógio de Deus. E Daniel, entre colunas e visões, era o único que sabia disso. Imagine ver diante dos olhos o que outros só descobrem séculos depois. Ver reinos surgirem antes que existam. Nomear impérios antes que tenham coroas. Daniel não apenas via, ele compreendia. E sua fidelidade no exílio o fez porta-voz do invisível. Assim, enquanto a terra tremia sob os exércitos de Ciro, o céu já anunciava que a prata sucederia o ouro e Deus seguiria no controle. O silêncio antecedeu a queda. Quando o banquete real alcançava seu ápice, o impossível começou a se cumprir. Belsazar, neto de Nabucodonosor, celebrava solenemente com os vasos sagrados arrancados do templo de Jerusalém, uma afronta direta ao Deus vivo. E foi nesse instante, no palácio engalanado, que uma escrita invisível surgiu na parede. Mene, mene, tekel, uparsim. Ninguém entendia a mensagem. O medo paralisou todos. Um reino ostentando sua própria sentença. Daniel, movido pela graça de Deus, foi chamado. Sem titubear, pronunciou. Seu reino foi contado, pesaram-no. Dividido, será entregue ao medo e aos persas. A profecia caiu como espada nos corações dos homens. E enquanto a condenação ressoava, o céu abria caminho. Do lado de fora, um exército persa desviou o rio Eufrates. Entrou pela calada da noite. As muralhas estavam abertas.
não por homens, mas por intervenção divina. Na aurora daquele dia, o trono de Babilônia já pertencia a Ciro. A economia de Deus não depende de bombas ou alianças políticas, mas da obediência ao desígnio eterno. E os remanescentes de Israel, exilados e abatidos, ouviram pela primeira vez em 70 anos o chamado do retorno. Era mais do que uma ordem imperial. Era a voz da promessa se cumprindo. Ciro não trouxe dominação, trouxe reconciliação. E o templo, desfeito entre cinzas, começaria a se levantar das pedras que restaram. Susan, capital da Pérsia, se iluminava com festas que se estenderam por meses. No meio de todo esse esplendor, reina Esther, órfã de judeus, levantada ao trono sem revelar sua origem. De dentro do palácio se desdobrava uma trama mortal. Haman, conselheiro supremo, rancoroso contra Mardoqueu, planejou o genocídio de todo o povo judeu. Sem alarde, ele convenceu o rei a assinar um decreto de morte. Um decreto de morte com o selo imperial. Morto por decretos humanos, daquele momento em diante, toda esperança parecia extinta. Esther, ungida e silenciosa, soube que deveria agir. Arriscou tudo ao entrar na sala do rei sem convite. Um ato que poderia custar-lhe a vida. Mas, no momento certo, o cetro real se estendeu. A tensão entre salvação e juízo estava viva. E o milagre aconteceu na denúncia dos planos de Hamã. O povo foi salvo. A justiça divina triunfou. E a Pérsia, que poderia ser palco de destruição, tornou-se cenário de redenção. E ali se revela mais uma verdade. Os mesmos corredores de poder podem ser espaço de glória ou de ruína. O sangue judeu não lavou o pecado de Hamã, mas restaurou o juízo. De dentro do império, uma mulher judia, desconhecida, corajosa, virou a maré. E a Pérsia não foi apenas governo, foi tribunal. E ao final, instrumento de salvação para quem parecia sacrificado. Mesmo os impérios mais orgulhosos podem ceder lugar ao propósito eterno. Séculos depois, quando o menino de Belém nasceu, homens do Oriente vieram buscá-lo. Magos, sábios do céu, astrônomos e sacerdotes que estudavam Esther e Daniel. Veio deles, da ancestral Pérsia, a sabedoria que entendeu primeiro a estrela, reconheceu a encarnação, adorou o Messias. Não reis mundanos, mas intérpretes dos sinais antigos. Eles podiam ter esperado no palácio. Escolheram caminhar e aprovaram que Deus nola revelaria fora das normas humanas. Esses sábios ancestrais, possivelmente vindos da terra de Elã, carregavam os pergaminhos do profeta Daniel, profecias e cálculos dos tempos. Havia um mistério que ainda habitava seus corações. O tempo da salvação havia chegado. Eles seguiram a estrela e, ao encontrá-la, prostraram-se e reconheceram que o plano divino não cancelara a Pérsia, mas a incluiu nos sinais finais. Entre perfumes orientais e ofertas genuínas, os magos entregaram ouro, incenso e mirra, presentes simbólicos para o Rei dos Reis. E o mais comovente, a profecia se cumpria diante dos olhos de quem havia interpretado os sonhos do passado. A Pérsia, outrora inimiga, tornava-se testemunha da encarnação de Cristo. Uma nação que começou guerreando contra Abraão. Agora honrava o filho da promessa. O que parecia ciclo humano desenrolava-se como poema divino. As escrituras não param nos evangelhos. O futuro também tem voz. E em Ezequiel 38, Deus anunciou: Gog, príncipe de Magog, se levantaria contra Israel. Na lista desse exército final aparece Pérsia, o nome bíblico do Irã atual. Ela não é figurante, é protagonista de uma coalizão que incluiria outras nações antigas. Um bloco militar escuro, um pacto de rebeldia. Mas antes do juízo final, vem a revelação. E Deus prometeu intervenção direta,
terremotos, fogo, confusão entre as tropas e a glória do Senhor se manifestando. O exército inimigo seria destruído com fogo do céu, armas queimadas por 7 anos, e o nome de Gog associado eternamente à derrota diante de Deus. Aquele que esmagaria Israel veria sua própria ruína. Para o Irã moderno, esse capítulo é um chamado e um aviso, porque o que se cumpriu no passado como missão de restauração pode agora se tornar instrumento de oposição. A mesma nação que reconstruiu o templo pode hoje rondar o tabernáculo da profecia, mas Deus não está sem planos, e nenhum império escapa à sua soberania. Você crê que estamos vendo esse cumprimento hoje? Se a Pérsia esteve envolvida desde Gênesis até Apocalipse, talvez ela ainda esteja no plano final. E você, onde escolheria estar? No ministério da restauração ou no curso da rebelião? Jeremias, silencioso entre ruínas, profetizou algo quase esquecido. Farei voltar os cativos de Elam. Juízo viria primeiro, mas depois de décadas, a restauração. A dualidade divina é profunda. Ela repreende, mas também reconstrói. E mesmo para uma nação profética declarada culpada, há chance de reverter. Zacarias complementa: todas as nações que se levantarem contra Jerusalém subirão ano após ano para adorá-lo. E quem sabe, entre os que regressam e adoram, estejam os descendentes de Elam. Assim como no passado, quando o sonho se iniciou entre montanhas, hoje a esperança pode se erguer entre os cativos que saíram viventes. O ciclo se fecha. Da queda de Elam à ascensão de Ciro e ao juízo de Gog, Deus mostra que a história das nações corre segundo sua graça, não segundo nossos cálculos. Do exílio ao templo restaurado, do juízo à adoração. E a Pérsia sempre esteve nesse palco, como espelho da humanidade, caída, julgada, mas chamada à redenção. Hoje, o Irã ocupa manchetes, mas o altar das profecias o reconhece como personagem essencial do drama final. Porque desde Gênesis até Apocalipse, Pérsia não é episódio, é enredo. E a pergunta que fica: você crê que esse enredo está se desenhando diante dos seus olhos? A história do Irã na Bíblia não é apenas um relato antigo. Ela é presença. Uma nação que foi redentora, tornou-se adversária profética e ainda pode reerguer-se na adoração. A mensagem é clara: Deus leva em conta aqueles que se arrependem, mesmo após o juízo. Se esse mistério despertou sede na sua alma, deixe seu comentário com "O Cordeiro venceu", se você crê na vitória de Cristo sobre todo o poder humano. E se deseja que continuemos revelando como as profecias bíblicas se cumprem hoje, curta este vídeo, compartilhe com quem busca luz em meio às trevas e inscreva-se para seguir explorando os mistérios da Bíblia, profecias esquecidas e revelação divina. O Irã reconheceu seu destino no Gênesis e pode escolher redimi-lo no Apocalipse.